Então quer dizer que, quando o Papa Francisco morrer, nós finalmente vamos lidar com o juízo final? Ainda há muitos mistérios envolvendo essa profecia. Contudo, é certo que só iremos descobrir a verdade quando o atual pontífice morrer. Papa Francisco morre aos 88 anos em Roma. Antes mesmo de morrer, ele já tinha planejado o seu funeral. Veja. Um livro lançado hoje na Europa revelou que o Papa Francisco decidiu simplificar as cerimônias fúnebres dos pontífices, inclusive a dele próprio. Um papa que narra o próprio enterro, Francisco decidiu que o seu corpo não será velado fora do caixão, como prevê a tradição dos funerais papais. O mesmo vale para os que virão depois dele. O de Bento XVI foi o último corpo exposto fora do caixão. Estou revisando o ritual para que os papas sejam velados e enterrados como qualquer filho da igreja, disse Francisco. Fazer 2 velórios era excessivo, que haja apenas um e com o Papa já no caixão, como em todas as famílias. Não haverá mais cerimônia de fechamento do caixão, tudo será feito na mesma cerimônia. O Papa Francisco confirma que prefere ser levado à igreja de Santa Maria Maggiore, com a qual tem grande conexão espiritual, e não à Basílica de São Pedro. Será o primeiro a ser sepultado em outro lugar desde Leão XIII, em 1903. No livro El Sucessor, do jornalista espanhol Javier Martínez Brocal, lançado hoje na Espanha, Francisco revela que, apesar da união profunda entre ele e Bento XVI, a existência de 2 papas dividiu a igreja. Francisco afirma que o secretário particular de Bento XVI, Monsenhor Georg Genswein, mantinha o papa emérito em isolamento e que o secretário apoiou cardeais ultraconservadores que acusaram Francisco de heresia depois que ele se posicionou a favor das uniões civis entre pessoas do mesmo sexo. Bento XVI deu razão a Francisco. Logo depois da morte do Papa emérito, o seu secretário publicou um livro falando da convivência entre os 2 pontífices. E sobre isso o Papa Francisco comenta: que no dia do funeral tenha sido publicado um livro que fala mal de mim, contando coisas que não são verdadeiras, é muito triste. Lamento que Bento XVI tenha sido usado. Vivi isso como uma falta de nobreza e de humanidade. Francisco revela ainda detalhes do conclave que elegeu Bento XVI em 2005. Conta que impediu que cardeais sabotassem a eleição de Joseph Ratzinger e que depois os 2 decidiram juntos quem deveria ser afastado por vazar documentos secretos do Vaticano. O Papa Francisco fez muitos elogios a Joseph Ratzinger, afirmando que ele foi um progressista durante o Concílio Vaticano II, nos anos 1960, que modernizou os ritos da Igreja. E depois, em 2013, a renúncia significou um gesto muito avançado, disse Francisco. Dificuldade de raça, dificuldade de cheiro, dificuldade na educação, dificuldade na saúde. Eu quero ver se a gente faz uma campanha para tornar o mundo mais humano. Você não pode ser. Você pode. Quem será o próximo Papa? Quem serão os possíveis sucessores do Papa Francisco? O Papa Francisco, com sua saúde frágil e idade avançada, começa a preocupar a nação católica, que começam a se perguntar: quem poderá ser o próximo Papa? Um dos nomes mais fortes é o do italiano Pietro Parolin, o secretário de Estado do Vaticano. Ele é um diplomata experiente e um dos braços direitos do Papa Francisco. Se eleito, Parolin pode ser a continuidade das reformas que Francisco iniciou. E que tal um Papa asiático? O cardeal Luiz Antônio Tagle, das Filipinas, é um nome que vem ganhando força. Carismático e próximo dos mais pobres, Tagle pode ser a escolha perfeita para uma igreja mais inclusiva e global, mas nem todos buscam mudanças. O cardeal Robert Sara, da Guiné, é um dos líderes mais conservadores da igreja. Defensor da liturgia tradicional, ele pode ser a escolha para quem deseja um retorno às raízes mais clássicas do catolicismo. E não podemos esquecer do cardeal Christoph Schönborn, da Áustria. Um intelectual respeitado, ele é visto como uma ponte entre conservadores e progressistas. Será que ele pode ser o candidato de consenso? E a África? O continente com o maior crescimento de fiéis pode ter seu primeiro Papa moderno. O cardeal Peter Turkson, de Gana, e Dieudonné Nzapalainka, da República Centro-Africana, são nomes que representam a força da igreja no continente africano. Mas afinal, quem será o escolhido? A verdade é que o conclave é cheio de surpresas. O Espírito Santo, segundo a tradição católica, guia os cardeais na escolha do próximo líder. E como dizem, quem entra no conclave como Papa sai como cardeal. E você, quem acha que será o próximo Papa? Deixe nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. Y quería preguntarle si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, deberes recibir siempre. La iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. ¿Y qué piensa de aquellas personas de iglesia, ¿no? que
o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto? Esas ideologías cerradas, que en el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande, que viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas, ¿no? Pero el día que la iglesia pierda su universalidad, ciegos, sordos, cojos, buenos, malos, todos, deja de ser iglesia. Todos tienen que... Jared Kushner, o genro do Trump, é candidato. Eu só posso dizer que eu acho esse homem muito estranho, muito misterioso e que nós devemos ficar atentos. Ele tem a cara estranha, né? Irmãos, antes de terminar, é preciso também deixar claro uma coisa sobre essa teoria de que o anticristo teria que vir obrigatoriamente de Israel. E ela não é verdadeira. Nós temos o direito, né, de discordar. Eu admiro muito o pastor Antônio Júnior, mas cada pessoa tem uma visão diferente, né? Nem todo mundo pensa igual. E olha o que ele pensa aqui. Essa conexão da besta que vem do mar com a tribo de Dan, filho de Jacó, não se sustenta teologicamente. Inclusive, a maioria dos teólogos antigos, incluindo os fundadores da igreja, acreditava que o anticristo surgiria de Roma e não de Israel, uma vez que Roma era o império que oprimia os judeus e os cristãos naquela época. O que devemos focar é nisso. A Bíblia diz que o anticristo é uma figura que vai se opor a Deus e a sua nacionalidade é o que menos importa nessa história. Eu concordo com o pastor Antônio Júnior que a nacionalidade dele é o que menos importa, mas eu acho meio impossível Israel aceitar um líder romano, né? Um líder romano que vai nascer em Roma lá e vai se assentar no templo e vai ser o Messias. Não. O que você pensa sobre isso? A gente tem direito de discordar, né? Vamos lá, pode falar sua opinião. Deus deseja que nós voltemos a atenção para aquilo que Ele está fazendo na Terra e não para tentarmos adivinhar de onde o anticristo virá, qual a sua nacionalidade. Nós devemos simplesmente olhar os sinais, não para ficarmos com medo, mas para nos lembrarmos da importância de termos uma vida com Deus, fortalecendo a nossa fé e confiança na Sua palavra. Nós não sabemos nem o dia nem a hora em que o anticristo vai se revelar e dar início à grande tribulação. Por isso devemos sim ficar atentos aos sinais, mas devemos também manter a nossa paz, ficarmos com a consciência limpa diante de Deus e confiarmos que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Essa foi a promessa de Jesus para os discípulos e é isso que Ele promete para mim e para você. Eu quero te fazer uma pergunta. Você está preparado para a volta de Jesus Cristo? Segundo o santo, o último papa a existir seria Petrus Romanus, que traduzido do latim significa Pedro, o Romano. E a sua descrição diz: na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Petrus Romanus, quem alimentará a sua grei em meio a muitas tribulações. Depois disso, a cidade das 7 colinas será destruída e o temido juiz julgará o seu povo. Mas Ivan, peraí. Ivan, essa descrição não tem relação alguma com o Papa Francisco, certo? Existem algumas explicações para isso. Além de ser o 112º Papa eleito após a visão de São Malaquias, o atual Papa escolheu o codinome Francisco por se identificar muito em questões ideológicas e espirituais com o famoso santo São Francisco de Assis. E adivinha, qual é o verdadeiro nome de São Francisco? Giovanni di Pietro di Bernardone, o santo homenageado e que tanto se parece em essência com o nosso Papa, é na realidade um Prieto, assim como diz a profecia. Além disso, apesar de ter nascido na Argentina, Francisco é descendente de italianos, fazendo referência ao Romanus. Seria essa uma grande coincidência? Talvez. Muita gente acha que essa seria a possível explicação para o Papa Francisco ser o pontífice do fim do mundo. Então quer dizer que, quando o Papa Francisco morrer, nós finalmente vamos lidar com o juízo final? Ainda há muitos mistérios envolvendo essa profecia. Contudo, é certo
que só iremos descobrir a verdade quando o atual pontífice morrer. E eu espero que isso demore muito tempo para acontecer. Jared Kushner, o genro do Trump, é um candidato. Você pode falar dele, eu posso falar de por que algumas pessoas acreditam que ele. O Jared Kushner, porque é judeu, e portanto os judeus aceitariam como Messias. Segundo, porque ele tem um prédio na Quinta Avenida, cujo número é 666, é esquisito também. É esquisito. E ele era o proponente do acordo de paz que o Trump estava fazendo com os judeus. Nós vamos aos 5 pontos principais dessa teoria de que ele seria o anticristo profetizado nas Escrituras. Primeiro, a proximidade com Israel. Como judeu ortodoxo, Kushner tem um entendimento profundo da cultura e da política de Israel e do Oriente Médio, o que contribuiu para que ele se tornasse uma figura importante na diplomacia entre os Estados Unidos e países do mundo árabe nesses últimos tempos. Segundo, o Acordo de Abraão, assinado em dezembro de 2020, trouxe uma mudança histórica ao Oriente Médio, onde pela primeira vez em décadas, Israel e alguns países árabes, como os Emirados Árabes Unidos e Bahrein, formalizaram relações diplomáticas e comerciais. Terceiro, grande... Antes do terceiro tópico aí, eu quero pedir para você clicar no botão aí inscrever-se e se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho das notificações, porque todas as vezes que eu postar um vídeo, você será notificado. Vamos lá. Política. Jared Kushner tem se destacado como uma grande personalidade política, alguém com uma habilidade muito grande de se conectar diretamente com líderes importantes em todo o cenário global. Ele possui uma proximidade com figuras poderosas do Oriente Médio, como o rei da Arábia Saudita e o governante dos Emirados Árabes Unidos. E essa ligação vai muito além das formalidades diplomáticas. É uma relação pessoal e direta com líderes poderosos em uma região onde as relações com Israel sempre foram sensíveis. Quarto, o número 666. Existe um famoso edifício da Quinta Avenida na cidade de Nova York que por muitos anos teve o número 666. Esse número, citado no livro de Apocalipse como o número da besta, é relacionado ao anticristo e a eventos futuros que levarão ao controle global. Em 2007, o prédio foi comprado por Jared Kushner, alimentando ainda mais a teoria de que ele seria o anticristo. Quinto, o envolvimento com o Vale do Silício. No livro de Apocalipse, a Bíblia fala sobre um tempo em que o anticristo vai ter controle total sobre a humanidade. Para isso, ele vai usar um sistema de marca, conhecida como a marca da besta, que será obrigatória para todos e somente aqueles que tiverem essa marca poderão negociar ou participar da economia. E essa ideia leva muitos a pensarem que o controle do anticristo virá por meio da tecnologia, que permitiria o monitoramento total das pessoas. E hoje, nós já vemos o avanço das tecnologias, como a inteligência artificial, sistemas de vigilância, câmeras que identificam rostos e até microchips que podem ser implantados para rastrear informações sobre saúde, finanças e localização. Inclusive, hoje já é possível implantar chips debaixo da pele para várias finalidades. E Jared Kushner é uma figura importante também nesse cenário, porque ele tem conexões fortes com o Vale do Silício,